Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Gianni Infantino deixou escancarado que a regra de 2 clubes por país na próxima Copa do Mundo de Clubes vai cair. Ele deixou isso pavimentado e a gente vai falar sobre isso aqui. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, sininho das notificações lá no canto. Primeiro comentário fixado do vídeo tem um link para você baixar o app do Flash Score, que não adianta mais eu ficar falando aqui das coisas boas que tem o Flash Score. É só você vir no primeiro comentário, baixar, clicar no link, ir na sua loja de aplicativos, baixar e começar a usar. Não paga nada, nem para baixar, nem para usar o Flash Score. Vai lá que eu tô aguardando você fazer isso. Acabou a Copa do Mundo de Clubes no domingo, o Chelsea grande campeão, um torneio que funcionou, deu certo. É verdade que o torneio tem coisas a serem melhoradas e será que eu ainda falo? Acho que eu vou fazer na quarta-feira, até o fim da semana eu vou fazer um vídeo falando de coisas que eu acho que precisam melhorar na Copa do Mundo de Clubes. E uma delas é uma muito grave que precisa mudar, assim, sem nenhuma dúvida. Mas eu tava para fazer esse vídeo e acabou que na segunda teve muita coisa, teve a questão do Pedro, teve a vitória do Cruzeiro, teve polêmica de arbitragem. Então eu deixei para falar hoje, terça à noite, que o Infantino deixou escancarado na entrevista coletiva da véspera da Copa do Mundo, da final da Copa do Mundo de Clubes, deixou escancarado que a regra de 2 clubes por país na Copa do Mundo de Clubes de 2029 ela vai ser modificada. Para quem não sabe, a Copa do Mundo de Clubes de 2025 ela tinha um limitador de 2 clubes por país. A única exceção é se mais de dois clubes, 3 ou 4 no caso, ganhassem a sua própria competição continental, e aí você poderia ter mais do que 2 clubes de um mesmo país disputando a competição, que foi o caso do Brasil. 4 brasileiros ganharam a Libertadores no ciclo: Palmeiras 21, Flamengo 22, Fluminense 23 e Botafogo 24. O Brasil teve 4 representantes na Copa do Mundo de Clubes. E o que dizia a regra? No máximo 2 por país, a menos que mais de 2 ganhem a sua principal competição continental. E isso limitava alguns clubes de alguns países que tinham pontuação no ranking para se classificar, mas que foram barradas por essa regra. Por exemplo, o Atlético Mineiro era o 3º colocado no ranking da Conmebol para a Copa do Mundo da FIFA, e o Atlético Mineiro teve que dar a sua vaga para o Boca Juniors. O Liverpool tinha vaga para ir para a Copa do Mundo de Clubes, acabou tendo que dar a sua vaga para o Red Bull Leipzig, para o Red Bull Salzburg. O Barcelona também teria vaga para ir, acabou ficando fora porque a Espanha já tinha 2 times. O Real Madrid como campeão de Champions, ganhou 2 Champions no ciclo, e o Atlético de Madrid, que foi porque estava numa pontuação no ranking acima do Barcelona. E aí o Barcelona caiu, teve que dar a sua vaga. Se eu não me engano, a vaga que era do Barcelona acabou indo para a Juventus. Então, isso aconteceu nesta Copa do Mundo de Clubes. E aí muita gente criticou, dizendo: poxa, 2 por país é ruim, 2 por país é pouco e tudo. E no fim eu trouxe essa informação ao longo do Mundial. Nesse vídeo aqui que eu falo, que eu tô deixando aqui em cima, que eu falo lá do Infantino ter sido o grande vitorioso da Copa do Mundo de Clubes, porque o projeto dele deu certo, o projeto dele funcionou, saiu do papel. Eu digo que a FIFA se arrependeu da própria regra que a FIFA criou. Por quê? Porque a FIFA lamentou demais, nos bastidores, lamentou demais não ter o Liverpool e não ter o Barcelona na Copa do Mundo de Clubes. E pelo ranking eles estariam. Então isso é uma informação que eu trouxe ao longo da Copa do Mundo de Clubes, porque pessoas que
estão lá me disseram isso, a FIFA se arrependeu da própria regra que ela criou. E aí, isso gerou a perda ou a ausência de times que movimentariam ainda mais trariam ainda mais atenção para essa competição. E aí, no sábado, o Gianni Infantino reuniu vários ex-jogadores, tava lá o Kaká, Ronaldo, Del Piero, um montão de gente lá para bater, não era uma entrevista coletiva, bateu um papo com a imprensa. E aí várias perguntas puderam ser feitas, tava lá o Rodrigo Fragoso, que é repórter da TNT Esporte lá, fazendo pergunta e tudo, participando. E aí uma pergunta chamou muita atenção, e reparem que quem falou no tema limite de clube por país foi o próprio Infantino, porque esse tema não estava na pergunta, ok? O vídeo vai dar uma pausa aqui para a gente ouvir a pergunta e a resposta do Gianni Infantino e na volta a gente comenta. And maybe you can tell us what the truth is about the possibility of this becoming every 2 years rather than every 4 years. Is that something that you would like to happen? And also, do you see this to always be 32 teams, or would you like it to be bigger, better in the future? Well, I like the Latin expression carpe diem, no? Live the day, live the moment. We are living a great moment here. We don't maybe realize it yet. Some maybe do, others don't. But we are living a historic moment. We are living the birth of a new competition, which, again, looking only at the final with 5 continents represented in New York, which is one of these world capitals, it's something fantastic. So we want to live this moment and enjoy it until the end, and after we'll think about the future. Now the future will be, we will see what the future will bring us. Of course, we'll make this better. We have received some justified criticism as well, some things we can and we should improve about participation. I was hearing, why are there 4 Brazilian teams and only 2 English teams, for example, right? Because the 4 Brazilian teams won the Copa Libertadores, okay, but should the limit by country not be 4, then if it is every 4 years instead of 2, and we should have 4 English teams or 4 Spanish teams or 4 Italian teams, whatever, if they or Germans if they qualify. So there are many elements that we can think about, but we will even just start thinking about it only later on. For now, we go ahead with this, and then 29, and then we will see. Tá aí, essa foi a resposta do Infantino. Você, depois, no sábado à tarde, eu vi muita gente dizendo, olha que jornalista mal preparado, como é que pode um jornalista ir para uma entrevista com o presidente da FIFA e perguntar por que tinham 2 ingleses e 4 brasileiros. E não foi isso que aconteceu, tá? Não foi isso. A pergunta do jornalista, que se eu não me engano é um jornalista inglês, a pergunta dele era: quais os seus planos para a próxima Copa do Mundo? Vai mesmo ser de 2 em 2 anos? Você vai aumentar o número de clubes? Essa foi a pergunta dele. O jornalista não tocou no item limite de clubes por país. Na pergunta não tem isso. E aí o Gianni Infantino escolhe tocar no tema. Você viu ali, ele começa falando lá que tem que curtir o momento, ele usa lá o latim, né, o carpe diem, dizendo isso, para viver o momento, curtir o sucesso da competição. Ele até diz, a gente vai demorar para entender o quanto essa competição foi relevante e tudo mais. E aí ele diz que tem coisas a se corrigir e ele traz o item limite de clube por país. Ele começa dizendo, vi gente perguntando por que só tinham 2 ingleses e tinham 4 brasileiros. E aí ele diz, lógico, tem 4 brasileiros porque os brasileiros ganharam as 4 Libertadores. Mas aí ele fala, e aí essa questão a gente ainda vai decidir de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, a gente vai decidir por que esse limite
e não um limite de 4 clubes por país. Então, ele trouxe esse debate, ele trouxe essa possibilidade, que aí dizendo, não, porque aí a gente pode eventualmente classificar 4 ingleses, 4 espanhóis, 4 italianos, 4 alemães, mas quem falou isso foi o próprio Infantino. E aí, se você casa isso, a informação que eu trouxe ao longo do Mundial, que a FIFA se arrependeu de não ter um Liverpool, um Barcelona na Copa do Mundo de Clubes, e você vê a forma como o Infantino trouxe numa pergunta de mudanças para a próxima Copa do Mundo, o próprio Infantino traz a informação de ser algo que vai ser trabalhado, o limite de clubes por país, e no tocante a isso, ele responde no meio da resposta, por que não o limite de 4? Até fazendo ali o que eu entendi ser uma associação de são ciclos de 4 anos, se a competição continuar sendo de 4 em 4 anos, ter um limite de 4 por país. Acho que está muito claro que o limite de 2, que nesta Copa do Mundo prejudicou o Atlético Mineiro, prejudicou o Barcelona, prejudicou o Liverpool, esse limite vai mudar. Eu até achava que ia subir para um limite de 3. Eu achava que, até falei nisso no vídeo que eu deixei o card aqui em cima, eu achava que o limite seria de 3 por país. Agora já começo a achar, a partir dessa resposta do Infantino, que vai ser um limite de 4. Eu não imagino que o Infantino tenha força para trazer a Copa do Mundo de Clubes para ser de 2 em 2 anos. Não acredito. Ele já esticou demais a corda com os clubes europeus. Inclusive a Copa do Mundo é objeto de um processo judicial na Corte Comum da União Europeia, né? No Tribunal de Justiça Europeu. Tem lá um processo judicial do sindicato dos jogadores para impedir. Agora a Copa de 25 já não dá mais do que impedir, porque já foi realizado. Mas imagino que essa demanda judicial seja para impedir as próximas. Então, acho que o Infantino não vai conseguir esticar a corda para fazer de 2 em 2 anos, e acho que ele não vai conseguir esticar a corda para aumentar a competição, para botar 48 ou 64 clubes. Não acho. Então, acho que ele vai acabar fazendo a coisa ser ainda mais vantajosa para a FIFA, fazendo o que ele projeta, acabando não, mas aumentando o limite de clubes por país. Porque aí, você, pelo ranking da UEFA, você vai ter 3 ou 4 ingleses. Você dificilmente vai ter um cenário que o Barcelona não esteja no ranking, porque o ranking conta só a participação na Champions no ciclo de 4 anos. Então é muito difícil que um Barcelona não esteja, que um Real Madrid, mesmo que o Real Madrid fique 4 anos sem ganhar Champions, que já é muito difícil, né? Ultimamente, né? Depois de ficar de 2002 até 2014, 12 anos, né? Tá sempre ali. Mas é muito difícil, mesmo que ele fique 4 anos sem ganhar, é muito difícil dele ficar fora pelo ranking. Clube inglês também. Então, assim, tenho convicção, acaba sendo um achismo, mas eu tenho uma convicção de que o limite de 2 por país já caiu, já não existe mais. Agora a dúvida é se vão ser 3 ou 4. E aí a gente vai ver a FIFA tendo a certeza de que grandes marcas que ficaram fora desta Copa do Mundo de 2025 não ficarão mais fora da Copa do Mundo de 2029 e para frente. Então acho que isso fala muito sobre isso. Eu acho que essa regra já agora, e pelo indicativo, vai ser uma regra de 4 clubes no máximo por país. E aí você garantiria esses interesses da FIFA. É isso, a Copa do Mundo fez esse sucesso num entendimento geral, apesar de ter tido uma reclamação aqui e outra ali. Acho que a Copa do Mundo tem uma coisa gravíssima para ser modificada,
que eu vou falar ainda no fim da semana, mas essa do limite de 2 por país, essa, na minha visão, já virou pó. E aí, o que você acha? O que você pensa? Você concorda? Você acha que tem que ser assim mesmo? Ou não? Acha que tem que dar chance para mais países? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado do vídeo tem um link para você baixar o app do Flash Score. De graça para baixar, de graça para usar. É o aplicativo que eu uso para ter as estatísticas de futebol aqui no canal. Está à sua disposição. Só vir lá e fazer o download e não pagar nada por isso. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.